Olá, eu sou Letícia Zen, nutricionista, doutora em Ciências Nutricionais pela FRJ, e hoje eu vim falar sobre um tema um pouquinho diferente do que a gente vem conversando aqui no canal, que é sobre a alimentação e até mesmo a suplementação voltada para o adolescente praticante de atividade física. Eu acho que esse assunto vai interessar bastante quem está nessa faixa etária e sobretudo para pais e mães que têm um adolescente em casa que começou a se empolgar, ele está fazendo bastante atividade física e está super ansioso para tomar uma suplementação. Esse é um assunto que poucas pessoas exploram, eu acho que eu tenho assim algumas explicações para isso. Primeiro porque nós temos uma base muito escassa de informações científicas para esse público. Infelizmente, o grosso que nós dispomos de diretrizes para a suplementação e para a alimentação de praticantes de atividade física é tudo voltado para o adulto. Existem poucos estudos com adolescente. Mas por que será que ninguém gosta de estudar o adolescente? Eu acho que não é nem não gostar de estudar o adolescente. Eu particularmente estudei os manejos nutricionais de atletas adolescentes no meu doutorado. Então, obviamente que é por isso também que eu escolhi falar sobre esse assunto. Mas o que acontece é que é muito difícil trabalhar com esse público. É difícil porque eles passam por mudanças de comportamento inerentes aí, essas mudanças hormonais. Não é só isso. É porque, inclusive, a classificação e a avaliação do adolescente, ela está muito atrelada em que estágio da maturação sexual ele se encontra. Eu, por exemplo, atendo diversos adolescentes que praticam futebol. Curiosamente, essa é a modalidade que eu mais acompanho no consultório. Mas eu queria trazer para vocês uma abordagem mais generalizada. Então, por exemplo, quando eu atendo 3 adolescentes de 13 anos que estão treinando no mesmo clube, um já está super alto, um está baixinho, um está com mais massa muscular, o outro está muito magrinho. A mãe do magrinho vem desesperada, comparando esse filho com o outro que está mais forte, está mais alto. Quando a gente vai fazer uma avaliação do estágio de maturação sexual, que leva em consideração o crescimento de pelos, engrossamento de voz, o quanto que a pele desse adolescente já alterou, por exemplo, falando dos meninos, que a gente observa? Que há distintos estágios que muitas vezes explicam distintas alterações de composição corporal. Então, cabe ao profissional ter essa sensibilidade para explicar que para aquele adolescente que ainda está com pouca massa muscular comparado a um colega, que ele tem uma possibilidade ainda de grande desenvolvimento. E para ele não ficar chateado, para ele não ficar ansioso. Agora, vocês imaginem o quanto que esse que já está pequenininho está agoniado. Às vezes falta também sensibilidade da equipe técnica, em alguns casos, de avaliar isso. Em moças, por exemplo, quando vem o desenvolvimento de maturação sexual, crescem os seios, ela já fica com um corpo mais de mulher, aumenta inclusive a quantidade de gordura por conta desse desenvolvimento e ela começa a se achar gorda ou até mesmo fora dos padrões para um determinado esporte que ela esteja praticando. E esse é um momento que eu fico muito preocupada, porque se a gente não tiver uma boa sensibilidade para manejar, imagina uma menina que começa a se achar gorda, se achar excluída, ela começa a parar de comer. Então, se você tem um adolescente em casa que começou a fazer bastante exercício, que está atravessando esse momento de conflito inerente à idade, mas especialmente esse conflito de modificações de composição corporal, de comparação com os colegas, procure um profissional para obter uma melhor orientação. Nisso você consegue se acalmar, consegue planejar e é óbvio que o profissional também vai determinar as necessidades e o que vai ser restrito se a gente realmente observar que tem uma gordura corporal a mais, tudo isso em considerando essas interpretações da avaliação da composição corporal que a gente vai fazer cruzando ali com os distintos estágios de maturação sexual. Tá? Então, por mais que nós tenhamos pouca base para trabalhar com crianças e adolescentes, a gente já tem uma base suficiente para um bom trabalho. É um momento crucial de formação, até mesmo de se pegar maturidade, de incorporar já alguns conhecimentos, alguns conceitos importantes da nutrição
para ele levar para a vida. É muito gratificante quando ele já vem, na primeira consulta vem tímidos, vem ali até meio reticentes, não acreditando muito no que a gente está falando, depois vem sorrindo, vem contando uma história bacana, do quanto que a alimentação está ajudando, do quanto que ele passou a se enxergar, a se aceitar. Então, é por isso que eu falei para vocês, era um vídeo um pouco diferente, né, porque eu estou aqui mais numa colocação reflexiva, de algo que pode parecer tão óbvio, mas que eu noto que é uma angústia constante das famílias que procuram por esse acompanhamento nutricional específico nessa faixa etária. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum colega que precisa escutar essa colocação, ou conhece alguma família que está angustiada por alguma transição que o adolescente esteja buscando, esteja enfrentando, perdão, pode compartilhar. E é claro que além da nutrição é fundamental, se for o caso, o acompanhamento psicológico e uma boa orientação de uma preparação física que vai levar em consideração todas essas mudanças de marcha e as mudanças de performance que são inerentes a cada faixa etária, a cada estágio de maturação sexual. Obrigada pela atenção de vocês. Me ajudem a continuar com esse canal se vocês acharem que ele está sendo válido. Compartilhem, ativem notificações. Obrigada mesmo e até a próxima.